cansados, ok? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente até. Às vezes o nosso espírito está quebrantado, alguém morreu e a gente não consegue ultrapassar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor sara aquele com o coração quebrantado, não é? Então, Deus é maravilhoso. E a gente tem visto, talvez os irmãos, não todos, mas alguns que vêm e têm vindo aos cultos, Deus tem estado a operar. E operar, e a gente tem visto Deus a curar e a sarar. Então, hoje à noite, convida alguém na sua família, talvez o seu filho, o seu neto, ou alguém que conheça, que precisa de um toque de Deus, porque vocês estão aqui e essa pessoa talvez não está aqui agora. Mas vamos confiar que Deus pode operar, não é? Então, só para introduzir e, não é, realmente para dar os bem-vindos também aos outros irmãos que estão aqui, que já vêm há muito tempo, não é? E alguns têm um lugar marcado, não é? Então, se alguém assenta-se lá no seu lugar, parece que o Espírito Santo já fugiu, não é? Porque não estão no mesmo lugar, não é? Então, eu até posso dizer, sem olhar, onde é que certas pessoas assentam, só gostam de assentar. Parece que esse assento é muito importante. Então, bem-vindo a todos os que estão aqui e talvez aqueles que estão até a ver e vão ver. Irmãos, é muito importante a gente espalhar a palavra do Senhor, não é? Durante o tempo de Covid, os irmãos podem não querer, mas para nós como igreja, eu tenho falado com muitos irmãos, pastores, amigos meus, e aqueles 2 anos do Covid, para eles foi os piores anos, e algumas igrejas, várias igrejas fecharam. Mas nós damos graças a Deus como nós continuamos e nunca, não é, paramos, seja online, seja logo que o governo deixasse, a gente vinha e até dar alimento e apoio às pessoas aqui na rua, não é? Vieram umas pessoas do governo dizer, mas vocês não podem fazer isto, nós é que temos que fazer como governo. E a gente disse, não. A chamada da igreja é para a gente acolher e ajudar os que não têm. A gente não vai parar-se. E os irmãos sabem que durante aquele tempo, a gente tinha para aí, o Samuel talvez iria saber melhor, ou o Nuno, talvez 250, 300 pessoas que estavam a ver online. Não é? Havia aqui alguns irmãos e irmãs que pertencem o grupo da Madeira, ou o grupo da Funchal, ou o grupo de Porto, ou do Sporting, seja o que for, e durante esse tempo mandavam a mensagem, e é muito importante nós espalhar a palavra do Senhor, não é? A Bíblia diz que havia 4 amigos, que o amigo deles estava doente, e eles tiveram fé e levaram um amigo deles. A igreja, vamos lá dizer, estava tão cheia e eles fizeram um buraco no teto. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse, por causa da vossa fé, este homem foi curado. Então, a gente não pode pensar, não vale a pena. Irmãos, nós temos que ter fé, convidar o nosso filho, ou seja quem for, para o culto, não é? Seja que ele está a passar por problemas emocionais, e já tem feito isto ou aquilo. A palavra do Senhor em Salmos 62, versículo 5, talvez no português digam um pouco diferente. Salmo 62, versículo 5. Diz assim, a minha alma espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Às vezes a gente pensa que a esperança é nossa. No inglês diz, a minha expectativa vem de Deus.
Então, se o irmão está aqui, a irmã está aqui desta manhã e não tem expectativa, é porque não tem estado a buscar a Deus. Porque a nossa expectativa, a nossa esperança, se o irmão e a irmã está aqui, tem que crer que Deus pode operar. Parece que ali atrás está mais quente. Aqui à frente, não sei, estão com um bocadinho de frio, ainda não há muita reação. Então eu quero que a gente, nesta manhã, se Deus quiser, não vou levar muito tempo, porque eu creio que Deus quer operar e Deus quer tocar. Os irmãos sabem que às vezes nós, como crentes, é muito importante nós meditar e buscar e examinar a nós próprios, não é? Nós, às vezes, como crentes, a gente pensamos que está tudo muito bem, não é? Mas a gente não olha. Quando eu e a Paula estivemos agora na Escócia, eu já sou crente, não é? Eu acho que até nasci na igreja, não é? Não sei se a minha mãe deu à luz na igreja. O irmão Fonseca talvez saiba, porque ele vem daquele tempo. Mas eu não sei se eu nasci na igreja, não é? Porque não sei. Eu sei que nasci no hospital, mas talvez a minha mãe estava grávida e teve que sair do culto, não é? Então, desde pequenos, a gente sempre estava na igreja. E não quer dizer que a gente somos crentes porque estamos na igreja. Às vezes a gente estamos na igreja e torna-se uma tradição, uma religião. Já falaste em línguas? Sim. Já ouviste isto? Sim. Eu sei que eu próprio, como jovem, chegou a um ponto na minha vida que eu tive que dizer ao meu pai: o Deus que tu crês, eu não creio nesse Deus. Porque era algo que eu estava a sofrer na minha alma. E o meu pai depois disse: bem, eu peço perdão. E aquilo foi algo que eu tive uma experiência pessoal. Às vezes a gente está à espera de alguém que possa dar uma experiência. Os portugueses vêm do catolicismo e todos esperam que o Papa diga algo que Deus está a dizer. Enquanto é um relacionamento pessoal. Eu não posso depender da experiência do meu pai. Não é? E há pessoas que dizem: no tempo do teu pai. Não é? A gente não pode viver no passado, irmãos. Quando a gente vive no passado, é história. A gente não pode estar sempre um fazendeiro que semeia, ele não semeia, não é? Não sei se os irmãos lembram-se, quando eu era pequeno, alguém dizia: olha, põe a semente, põe água, que isso vai crescer. Então eu punha a semente, punha a areia, punha a água, no outro dia ia tirar para ver se aquilo já estava a crescer. Não é? Então uma criança tem essa expectativa. E às vezes a gente não vê que Deus está a operar, mas Ele está a operar. Os irmãos conhecem aquele Angus Buchan, não é? Que tem um vídeo que chama-se Fé com Batatas, não é? E quando ele estava a passar por uma situação que havia problemas e as pessoas não conseguiam semear batatas, e ele semeou, e Deus disse a ele: as batatas estão a crescer, não vês nada, mas tem lá batatas. E ele disse aos amigos deles: não, eu tenho batatas. Eles disseram: não, mas não, a gente não vê plantas, não vê nada, como é que tu dizes? Ele disse: Deus disse-me que eu tenho batatas. E é isso que a gente deve ter quando chega às coisas de Deus. Se a gente for ver em João 9, João capítulo 9, João capítulo 9,
Então, antes de ler isto, eu queria que os irmãos pensassem. Quantos de nós aqui, na nossa vida, já temos passado por situações que a gente não sabe como e o porquê, mas sem planear, sem orar, sem nos esforçar, Deus fez um milagre na nossa vida. Alguém já aqui teve, por exemplo, não é? A pessoa quer qualquer coisa e Deus responde. Não é? Eu e a minha esposa, um tempo atrás, a gente queria um laptop, não é? Em português não sei se há um nome de laptop, mas vou falar com os portugueses. Laptop, ok? Laptop. Então, eu tinha um laptop, ou eu queria um laptop, mas a gente não tinha recursos. Então, eu e a minha esposa dissemos assim, então a gente vamos fazer compras, não é? E a gente foi à janela e a gente olhou e disse, olha aqui este laptop tão bonito. Eu gostava de ter um laptop assim. E a gente fez uma encomenda. E a gente depois esqueceu-se daquilo. Não esforçamos nem oramos. Só foi um desejo. A palavra do Senhor diz que Deus dá-nos o desejo do nosso coração, não é? Então a gente esqueceu-se e estava uma pessoa em Dubai. Enquanto estava lá, Deus disse a essa pessoa, compra este laptop que alguém na África do Sul precisa. Eu não disse a essa pessoa, eu não falei com essa pessoa, não disse nada. E a pessoa comprou. Quando a pessoa voltou para a África do Sul, é uma pessoa que eu conhecia, veio ter comigo e disse, olha, eu não sei porquê, tu precisas de um laptop. Eu disse, bem, precisar a gente sempre precisa. E a pessoa disse, eu não sei porquê, mas eu comprei este quando estava no Dubai, senti comprar, mas eu não preciso. Então está aqui, olha. Não é? E aquilo ainda, as letras estavam escritas em inglês e em árabe, não é? Eu não sei ler essa língua, mas o inglês sei, não é? Mais ou menos, moralês. Então, às vezes, irmãos e irmãs, eu quero dizer nesta manhã, Deus está a operar, mas nós não estamos a ver que Ele está a operar. Quando uma semente está a crescer, a gente não vê o que está a acontecer, mas nós confiamos. Os irmãos sabem que há sementes no deserto que leva anos, 10 anos elas estão no chão. Só é preciso uma gota de água para elas darem à luz, vamos lá dizer. E às vezes nós queremos, porque a Bíblia é clara, que há uma diferença entre um milagre e entre a cura. Às vezes a cura é um processo. Não é? Um milagre é o quê? Um milagre é uma coisa que a gente pede hoje e acontece logo. Isso é um milagre. Mas às vezes é um processo. Não sei se já aconteceu com os irmãos e as irmãs. Há pessoas na nossa vida, familiares, que a gente está a orar por eles e parece que quanto mais a gente ora, eles ficam piores. E a gente começa, Deus, mas o que é que está a acontecer? Eu estou a orar e parece que os demónios agora estão furiosos. Mas a gente não vê o que Deus está a fazer e às vezes a gente tem que calar e não intervir, não fazer nada porque Deus está a operar. E quando a gente faz alguma coisa, afetamos os planos de Deus. Agora, nesta passagem em João 9, versículo 1 em diante, eu não vou poder ler tudo por causa do tempo. E diz, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram aos seus discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu e disse,
Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. E a Noémia estava a mencionar, e a Bíblia diz em Marcos 16, versículo 16 e 18, e diz: estes sinais seguirão aqueles que creem no Senhor. O que é que são os sinais? Eles vão expulsar demónios, vão orar por os doentes, eles vão ser curados. Quantos de nós aqui, se eu perguntar, podemos dizer, não, eu tenho esses sinais? E aqui Jesus diz, importa que façamos as obras daquele que me enviou. É importante que eu oro para os doentes, enquanto é dia, porque a noite está a chegar, irmãos. A noite está a chegar, a meia-noite está a chegar. Os demónios e os criminosos sempre trabalham depois da meia-noite. Ok? Podes ir para trás, desculpa. Eu ainda não acabei. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite. A noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. Eu quero dizer aos irmãos que eu creio que nestes últimos 6 meses deste ano que está à frente vão acontecer coisas neste mundo que vão assustar muitas pessoas. Ouçam o que eu estou a dizer. A gente tem visto com Covid e outras coisas que estão a acontecer, mas a cafeteira está a acelerar-se. Eu falei da semana passada nos sinais, o mundo está a fazer troça dos crentes. O mundo só fala mal dos crentes. Não fala mal do Buda, nem do Mohammed, mas até nos Jogos Olímpicos, as pessoas que estão a falar sobre aquilo que eles creem, o mundo vai contra eles. Houve uma brasileira que estava a fazer uma coisa e ela só fez assim, mostrou os pregos e falou uma coisa e disse que eu amo Jesus. Depois dela fazer isso, vieram ter com ela e disciplinaram ela porque é que ela estava a dizer que ela crê em Jesus. Então, as pessoas podem mostrar quem é que eles são e os irmãos podem não crer, mas até contra Israel, nos Jogos Olímpicos, eles não deixam eles fazer nada ou falar sobre isso. Mas eles deixam as pessoas da Palestina usar t-shirts que mostram um povo e uma bomba a cair sobre eles. Isso eles deixam. Mas quando os israelitas queriam pôr uma coisa amarela pequenina para dizer que morreram 11 ou 15 crianças, eles disseram, vocês não podem usar só uma coisa amarela, não podem usar isso. Irmãos, o mundo está contra o povo de Deus. Às vezes a gente não sabe o porquê. Eu não sei porque é que Deus diz, ora pela paz de Israel. A gente pode olhar e uma guerra nunca é fácil. Mas se a Bíblia diz, ora para a paz de Israel, parece que a bateria aqui foi abaixo. Então eu vou só mudar do bicho e usar este. Então, nesta passagem, e às vezes nós quando estamos a pensar na cura, a gente diz, eu não sou curado porque o meu pai fez isto, a minha mãe fez aquilo. Isto não aconteceu e o meu filho não está a ser abençoado por causa disto ou aquilo. E a gente até julga as pessoas no meio da Santa Ceia, dizer, isto está a acontecer porque há um problema, não é? E essa pessoa, não é, diz, isto está a acontecer. Os irmãos sabem que quando eu estava agora na Escócia, eu encontrei um casal lá que era judeu,
A esposa e ele, eles estavam a viver na Rússia. Mas eles fugiram para a Ucrânia por causa de serem judeus. Os irmãos sabem que os crentes na Rússia estavam a dizer a eles: vocês estão a sofrer isso porque Deus está a castigar vocês. Os próprios crentes a dizer a eles: vocês estão a sofrer porque Deus está a castigar. Eu falei aos irmãos que eles, por exemplo, estão a ir para a igreja e... Obrigado. Enquanto eles estão a ir para a igreja, eles veem mísseis e drones a passar em frente do carro deles. Eles não sabem se é o último culto que eles vão. Mas imagina, a pessoa agora está em baixo e os crentes estão a dizer: vocês estão a ser castigados por Deus, por serem judeus. E às vezes os crentes na igreja, quando a gente está doentes, a gente diz: isso está a acontecer porque Deus está-te a castigar. Irmãos, isso é do nosso passado. Isso foi o que aquela igreja ensinava. E dizia: se vocês não forem de joelhos até à Fátima, como é que a dor física pode sarar uma doença? Eu não percebo isso. É por isso que Jesus morreu e Ele pagou o preço todo. Gente, não precisa mais estar a levar. A palavra do Senhor diz que Ele tomou sobre si o nosso pecado. Quando Ele estava na cruz, Ele levou sobre Ele nossa doença, os nossos problemas. Porque é que a gente às vezes aponta? Mas uma coisa eu posso dizer: às vezes nós passamos por situações porque Deus nos está a moldar. Há crentes que dizem: não é? Vai tudo muito bem na casa do meu pai. Não, eu já passei situações na minha vida que eu fiquei zangado com Deus. E disse: porquê? Porquê que eu estou a passar por isto? Mas o problema não era com Deus, o problema era comigo. E quando eu cheguei a essa conclusão, aí Deus começou a operar na minha vida. Até eu dizer: senhores, porque Deus perguntou-me assim, Deus disse assim: se tu perderes tudo, ainda vais me amar? E eu disse: não posso. Como é que se tu dizes na tua palavra que tu vais providenciar e agora eu vou perder tudo? Eu disse: não. E Jesus disse assim para mim: isso é o problema que eu tenho contigo. Tu só me louvas quando eu dou-te coisas. Mas tu devias me louvar por aquilo que eu já dei a ti, que foi vida eterna. Então, vou só dar os irmãos depois podem ler isto em casa, porque isto eu não tenho tempo. E a palavra do Senhor diz que, dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo. Então, às vezes pessoas religiosas querem que Deus opere sempre da mesma maneira. Imagina se Jesus estivesse aqui e Ele fizesse assim. Quantos de nós é que iríamos querer essa cura? A gente dizer: este é um porco, olha para ele. Ainda bem que o homem era cego, não é? Não viu o que ele estava a fazer. Porque talvez se ele visse, dissesse: não tocas em mim, cuspiste no chão e agora... Mas às vezes a gente pensa que Deus opera sempre da mesma maneira. E às vezes não é isso. Irmãos, eu já tenho orado por pessoas que Deus diz-me: olha, Deus não vai te curar porque tu não perdoaste. E a pessoa diz: mas eu não vim aqui para perdoar, eu vim aqui para ser curado. Mas se tu não perdoas, não vais ser curado. Isso, Deus é o princípio de Deus. E Deus opera assim. Então, às vezes, Deus está a operar. Eu só quero ler este versículo. Jó 23, versículo 8 a 10. Jó. Maria, isso foi depressa. Hein? Eu falei e já estava lá. Tá, isso é a minha voz que toca nisso ou quê? Diz: eis que vou adiante. Mas ele não está ali.
Volto para trás, não o percebo. Procuro à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Vir para a minha direita e não o diviso. Mas ele sabe o caminho porque eu ando, provando-me ele, sairei como o ouro. Então, às vezes a gente olha para a direita, Deus não está lá. A gente olha para a esquerda, Ele não está lá. A gente vai para a frente, Ele não está lá. E às vezes a gente pensa, isto é Deus, mas Deus está a operar sem a gente estar a par daquilo que Ele está a fazer. Ninguém disse amém. Eu acho que tenho que dizer outra vez, porque os irmãos... Então, quando Deus opera, e voltando a esta passagem que a gente leu no livro de João, a palavra do Senhor diz que este homem, desde nascença, ele não via. A Bíblia não nos diz quantos anos é que ele tinha quando encontrou-se com Jesus. Mas, se a gente ler, a Bíblia diz que ele era um homem. Então, um homem podia ter mais de 18 anos, 20 anos, e Deus operou, não é? Então, desde ele nascer, ele era cego. E quantos de nós, quando passamos por qualquer coisa, por exemplo, se o irmão e a irmã fosse o pai desta criança, o que é que a gente ia dizer? A gente ia dizer, mas porquê, Deus? Porquê é que esta criança nasceu cega? E às vezes a gente diz, mas Deus, tu estás-me a castigar. E há aquelas perguntas todas, porquê é que isto acontece a mim? Só a mim? Porquê é que o meu filho isto, ou o meu neto isto? Porquê é que a minha filha... Eu sei que os irmãos não fazem essas perguntas, mas na Escócia eles têm essa pergunta. Porquê é que ele nasceu cego? O que é que eu fiz? Mas, se a gente perguntasse, Senhor, qual é o teu plano através disso? E a palavra do Senhor, se a gente vê, os pais desta criança, no sentido já não era criança, era homem, abandonaram ele. E às vezes, quando a gente tem alguém que está doente, ou tem isto ou aquilo, a gente põe eles para trás porque isto é um problema. Eu não quero que as pessoas vejam. Eu conheço algumas igrejas aqui nas áreas que eles põem os doentes atrás porque não querem eles à frente para as pessoas não verem que têm doentes na igreja. Os paralíticos e isso, eles não gostam deles. Irmãos, Deus quer operar no nosso meio e a gente tem que crer. E a coisa maravilhosa nesta passagem, se a gente for ver, é que quando este cego, se a gente voltar aí, o que é que aconteceu? Quando Jesus pôs, não é? Disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E às vezes Deus envia-nos para fazer coisas porque Ele tem um plano, Ele está a operar. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Os irmãos sabem que às vezes, para haver uma cura divina, a gente tem que obedecer àquilo que Jesus disse. Às vezes a gente quer fazer à minha maneira e a gente diz, mas da outra vez, Senhor, tu operaste assim. E Jesus disse, será que Jesus sempre operou assim e cuspiu? Será que Ele sempre cuspiu? Mas hoje em dia, se fosse aqui no mundo, Jesus podia vender garrafas com cuspe. E as pessoas iam comprar-se. Eu conheço um pastor, vou-te chamar pastor porque eu não sei o que é que eu posso chamar ele, mas ele disse que foi ao céu e recebeu óleo ungido de Jesus. E ele vendia aquilo por 400 randes cada garrafa. E as pessoas compravam. E ele disse que foi ao céu e tirou uma fotografia
com o telemóvel. E depois quando as pessoas perguntaram, mas onde é que está o telemóvel? Não sei, perdi. Como é que um telemóvel opera lá no céu? Não sei, mas... E ele foi, levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que antes tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? E é interessante que às vezes que quando Deus opera, a gente duvida que Ele operou. Eu sei que não é aqui, mas em outras igrejas tem este problema. Quando a pessoa não é? Na sexta-feira a gente teve uma senhora que foi curada. Ela tinha uma dor aqui, que já há meses tinha uma dor, e ela disse que não podia mexer o braço. Então, eu e a minha esposa oramos por ela, eu orei, e ela disse, a dor que eu tinha já passou, mas há uma dor aqui muito pequenina. Então Deus removeu para ela começar a ter fé. E os irmãos sabem que ela saiu daqui curada e estava a fazer assim com o braço que não podia fazer há meses. E é interessante que às vezes a gente duvidamos. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava a orar e depois quando ele bateu à porta... A rapariga veio e disse, ele está ali. Ele disse, não, vamos continuar a orar. Mas ele está à porta. E Deus às vezes opera, mas nós deixamos a dúvida entrar. E o povo estava a dizer, mas este não é aquele que a gente conhecia. E eu vou mais um pouco à frente, talvez. Uns diziam, é ele. E outros, não é. Mas parece com ele. E ele disse o quê? Sou eu! Respondeu ele. O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai, Siloé e lava-te. Fui, pois lavei-me e fiquei vendo. Agora, só por causa de haver lei, que era sábado, os irmãos sabem que os fariseus vieram e duvidaram que ele foi curado e disseram, tu fostes curado por um pecador. E como é que tu podes ser curado se tu também és pecador? E eles perguntaram, mas quem é que te curou? E ele disse assim, eu não sei quem me curou, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Os irmãos sabem que ele logo começou a testificar e estava a falar sobre Jesus. Eu era cego, mas agora eu vejo. Irmãos, às vezes nós, por causa da religião, os irmãos sabem que na Europa e esses lugares é muito difícil Deus operar e fazer milagres, porque as pessoas têm tudo. Têm dinheiro, têm médicos bons, não precisam de milagres, porque eles confiam no homem. E às vezes Deus não opera na nossa vida porque a gente precisa de ter um sistema, a gente precisa de saber, mas como é que Deus operou? Mas como é que isso aconteceu? E os fariseus estavam a perguntar, mas será que isso é verdade? Como é que tu foste curado? O que é que ele fez? Como é que ele fez? E quem é o nome dele? Irmãos, às vezes a gente está a gastar tempo em querer saber o porquê. Não é? Às vezes eu digo à minha esposa, quando ela pede para eu fazer uma coisa, eu faço, e ela diz, mas como é que tu fizeste? E eu digo a ela, o que é importante? Que eu fiz ou como é que eu fiz?
É importante que eu fiz ou como é que eu fiz. E às vezes a gente não somos curados porque a gente pensa, mas como é que Deus vai fazer isso? A irmã que nunca falou em línguas há 80 anos, mais, que é? Não é? 70 anos. Como é que Deus fez a irmã falar? A irmã não sabe, mas o caso é que a irmã falou em línguas. O que é o importante? É como é que ele fez? E a gente pede, mas ele agarrou na tua língua e começou a abanar a tua língua e depois ele agarrou nas orelhas e puxou as orelhas e a gente está tão interessado. Irmãos, há pessoas que eu conheço que não falam em línguas porque duvidam e dizem não, mas as línguas que eles falaram naquele tempo foi línguas como francês, português, não é línguas estranhas. Então começam a estudar isso tanto que nunca falam em línguas. Eu falo em línguas, eu não sei como é que eu falo. Ninguém ensinou-me. Há igrejas que estão tão desesperados para falar em línguas que eles dizem às pessoas, diz aquilo que eu digo. Então eles dizem, se canvas fazia-se casqui. E a outra pessoa diz a mesma coisa, se canvas fazia-se casqui. Já falaste em línguas. Não. Eu não posso explicar como é que a gente pode falar em línguas, mas eu sei que fala em línguas. Eu não sei quem é que tocou em mim, eu não sei como é que se ele chama, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eu não sei como é que Deus vai operar na sua vida hoje, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas não vamos vir à frente pensando que talvez Ele vai fazer como fez da outra vez e pôs cuspo. Talvez Ele usou água, e há igrejas que vendem água para a gente levar para casa. Deus fez isso, Jesus fez isso. Os discípulos foram e eles tinham, como é que se diz, guardanapos e tinham coisas. Isto está fechado, está ali outra. E eles levavam aquilo para casa e oravam e as pessoas levavam para casa e as pessoas eram curadas. Como é que isso acontecia? Eu não sei, mas sei que eles foram curados. Mas agora eu não vou vender tissues, lenços, porque agora Deus fez dessa maneira, então só vou vender lenços, porque... Não, Deus hoje vai operar assim, amanhã vai operar assim, no outro dia vai operar assim. Ele nunca é o mesmo. Ele muda nessas coisas. A gente sabe que a Bíblia diz que Ele é o mesmo onde eu... Não, mas Ele quando opera, às vezes Ele faz coisas estranhas. E nesta manhã Ele quer fazer algo diferente na sua vida, mas não vamos pôr Ele numa caixa e dizer, não, mas Jesus sempre opera assim. Ele é assim. Não, vamos sair. Para eu usar o lenço eu tenho que tirar. Então vamos ampliar a nossa fé. Não vamos sempre pensar, mas o meu avô, Dom Afonso Henriques, ele operou assim desta maneira. Então tem que ser a mesma maneira. Não! Quando Jesus faz o universo, tudo é diferente. Quando Ele faz os animais, todos são diferentes. Eu todas as manhãs tenho passarinhos lá na minha casa e um tem vermelho aqui, outro tem ali, mas eles são tão bonitos. Como é que os homens dizem que foi uma explosão? Eu às vezes gosto de andar na praia e olhar para as conchas e ver... Parece que alguém pintou aquilo assim. Irmãos, eu vou terminar a dizer isso. Eu não sei como é que ele se chama. Eu nem vi ele. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. Mas agora eu vejo. E a Bíblia até diz que os pais dele tinham medo de dizer que era o filho deles porque a lei... ia condenar porque Jesus operou no sábado. Irmãos, às vezes a gente não deixa Deus operar porque a gente diz, hoje é o sábado, hoje é isto. Ele não pode operar. Essa pessoa é um pecador, ele toma drogas, Deus não pode operar. Não, a gente não pode pôr Deus numa caixa. Zaqueu era um homem baixo, que nunca mais cresceu. E ele roubava.
Mas uma coisa eu sei, quando ele foi salvo, ele deu 4 vezes mais às pessoas. Como é que isso operou? Eu não sei. Onde é que ele tinha esse dinheiro? Eu não sei, mas quer dizer que ele roubou muito. Mas uma coisa eu sei, ele era cego, mas agora ele vê. Ele não cresceu, mas espiritualmente ele ficou um gigante. Irmãos, Deus e irmãs, Deus quer operar hoje, mas não vamos pôr Ele numa caixa. Não vamos olhar e dizer, é a pastora Marisa, ela é tão jovem, o que é que ela sabe? Ela é tão pequenina, olha aqui a Marisazinha, tão queridinha. E a gente começa a olhar, este não era aquele cego? Não era este Jesus, o filho de José? E a Bíblia diz que Jesus não fez nenhum milagres em Jerusalém, porque eles olhavam para Jesus. Este não é o filho do pastor Cerro? Lembram-se o que é que o pastor Cerro fez? Mas isto é o filho dele. Eu até segurava ele nos meus bracinhos. E a gente começa a pôr limites. Mas a unção de Deus não tem limites. Quando Davi foi chamado, ele era o menor. Mas Jesus disse, eu conheço o coração dele. Não vamos olhar para as suas aparências, vamos olhar para o seu coração. E Deus quer operar, e eu vou orar nesta manhã por causa do tempo. Mas Deus não precisa de tempo para operar. Ele só precisa que a gente abra os nossos corações. Eu vou orar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui. Senhor, que está amarrado com um espírito religioso. Um espírito que diz, mas Deus não opera assim. Deus não faz isto, não faz aquilo. Deus só devia. Pai, em nome de Jesus, nós amarramos esse espírito religioso, esse espírito do passado, esse espírito de limites. Em nome de Jesus, senhores. Os irmãos sabem que quando eu estava na Escócia, eu vi um testemunho, um homem disse lá que alguém que estava na igreja deles, uma pessoa de idade, que o marido era pastor, e ela nunca foi curada. Ela estava em casa e eles estavam a ver, como algumas pessoas podem estar a ver. E ela estava deitada, doente, não conseguia ir ao culto. Já era uma pessoa de idade, já há meses. E ela dizia, Senhor, mas meu esposo é um pastor e ele já orou, porque é que tu não operas? E ela estava a ouvir, e o pastor que estava a falar disse assim uma coisa, onde quer que tu estejas, eu digo a ti para levantares da tua situação. E só aquela palavra tocou nela, e os irmãos sabem que ela disse assim, se Deus está a dizer para eu me levantar, eu vou sair desta cama agora e vou me levantar. E ela levantou-se, e em nome de Jesus foi curada. E nesta manhã o meu desejo é, Senhor, envia uma palavra para sarar o teu povo. Vamos só pôr de pé. Eu vou pedir à Marisa, talvez, para pôr aquela música instrumental, Yeshua, whatever. Esta música vai tocar e eu vou pedir ao Senhor, Senhor, eu te peço por cada irmão, cada irmã, que eles não possam ser e olhar para o homem, mas possam olhar para Jesus que está aqui no nosso meio. Que eles não possam olhar e dizer, mas não é este, aquele, ou não é esta, aquela, mas possam dizer, aquele que opera é Jesus. Se Deus usou um burro, Ele pode usar qualquer homem e qualquer mulher. Senhor, nesta manhã, remove todas as limitações humanas e que a gente possamos sair deste lugar e dizer, eu não sei quem aquela pessoa era que orou por mim, mas uma coisa eu sei, eu estava doente, mas agora estou curado. Então, nesta manhã eu quero convidar os irmãos e as irmãs, não se preocupam,
eu vou pedir depois ao irmão Horácio ou a Lina, a gente vai fechar ali a porta, o culto inglês não vai entrar até a gente orar por si. Mas eu não sei, talvez até já veio aqui. Aquela mulher com fluxo de sangue, a palavra do Senhor diz que ela tinha 12 anos com esse problema. E ela naquele desespero foi e tocou em Jesus. Ela tinha gasto tudo. Os médicos não têm as respostas todas. Então aqueles irmãos e irmãs que têm problemas emocionais, ou até se é um filho ou uma filha que está a passar por problemas, e o irmão e a irmã já veio à frente, mas não vamos deixar de interceder. Aquela mulher do fluxo foi 12 anos. Aquele homem no templo foi 40 anos. Mas quando Deus opera, Ele opera ao seu tempo. No seu tempo, Ele vai fazer tudo belo. Então não sei qual é a sua situação, mas pode vir aqui à frente, pois alguém vai orar por si. Não sei qual é a sua doença, o seu problema, mas que a gente possa sair deste lugar. A gente talvez vai remover aqui as cadeiras, só pôr para trás, só para ter mais espaço. Vamos estar na expectativa. A gente vai orar a Deus, vamos buscar a face de Deus, para a gente saber. Eu sei que há aqui algumas pessoas com quem eu já tenho falado e precisam, por exemplo, de emprego, precisam de... E às vezes a gente tem que tomar um passo de fé, a gente tem que buscar a face de Deus e a gente tem que sair e dizer: Senhor, eu creio, Tu vais abrir uma porta para eu ter emprego. Aquele homem, quando Jesus disse: vai lavar os teus olhos, ele teve que obedecer. Se ele não obedecesse, ele não ia ser curado. E a obediência é muito importante, é mais importante que o sacrifício. Então a gente nesta manhã vamos orar. Eu vou pedir àquelas pessoas que vão orar para os irmãos e as irmãs, só para deixar Deus levar para a pessoa certa, não só correr, mas vamos pedir a Deus a direção. A gente vai ter espaço depois para todos, aqueles que não podem estar aqui mesmo à frente, podem estar por trás, e depois a gente, ao orar, a gente vai, não é? Vamos deixar Deus operar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pastor Innocent, you maybe if you want to even just to help to catch, and Nicholas, if you want, just. Vamos ser sensíveis ao Senhor, não vamos olhar para o homem e vamos ser sinceros naquilo que a gente precisamos e confiar em Deus. Okay, so we obviously need more people to pray, and let's just trust God for that. All right. Especially those that can speak Portuguese or whatever, so that it's easier. Just be sensitive to who the Spirit is leading you to. Vamos ser sensíveis àquilo que Deus está a falar e a fazer. Ok? O resto dos irmãos e as irmãs podem só orar e estender as suas mãos, aqueles que já foram curados, aqueles que já foram tocados por Deus. Vamos confiar que Deus vai operar através de si. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.